Olá, mais uma vez, boa noite, graça e paz a todos, que a bênção do nosso Deus esteja sobre nós essa noite, nos trazendo alegria, paz no coração, nos animando, nos fortalecendo, dando a paz que a gente tanto precisa nesses dias que não têm sido fáceis, né? Nesse instante, eu quero falar um pouco, né, nesse prazo que eu tenho, do capítulo 2, 3 e 4 de Hebreus. Não vou falar sobre todo o texto, né, sobre os 3 capítulos, mas tirar algumas lições para a gente. Oi, irmão Marcos, graça e paz, já está aí conectado, meu irmão, Deus abençoe. E o autor, então, da carta aos Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 3, especificamente, ele está falando sobre a superioridade de Cristo Jesus acerca da criação. E aí a criação inclui, então, os anjos, inclui o Moisés, inclui os apóstolos e tudo, né? Toda a criação de Deus. Então ele está trazendo, refrescando a memória nesses primeiros 3 capítulos que Cristo Jesus é superior a todos e toda criatura. Vejamos que ele faz esse arrazoado concomitantemente, utilizando toda a história que os hebreus mesmo já conheciam, porque eles eram parte dessa história. Mas aí ele está trazendo isso para eles lembrarem que Cristo é Deus e, portanto, digno de maior honra que todas as outras criaturas. Era isso que o autor estava utilizando. Cada dia eu fico mais encantado com esta carta aos Hebreus. Provavelmente nós estaremos, então, nas quartas-feiras, tratando mais especificamente sobre esse tema. Mas vou utilizar aqui uma frase bem conhecida dos nossos dias, que talvez você já ouviu ela por muitas vezes, que diz assim: não é inteligente esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E aí, só para a gente entender melhor, explicando um pouco mais aí, exemplo, tem uma pessoa que diz que quer emagrecer, só que ela não faz dieta. Aí a pergunta é, vai emagrecer? Não vai. Aí tem outro que diz assim, que quer passar no concurso, sequer fez a inscrição para o concurso. Vai passar? Não vai passar. Irmãos, dentro dessa expectativa, então, é que eu quero trazer algumas breves lições aqui para nós essa noite. E, como eu disse, cada vez mais fico encantado, então, com a carta aos Hebreus pela riqueza de detalhes, né, de informações acerca de Cristo, de sua pessoa e obra da redenção. Então, cada vez mais a gente vê isso com muito mais clareza. Hebreus é chamado do quinto evangelho, e um autor, escritor de um livro, comentários sobre Hebreus, vai dizer que Hebreus é como a gente estivesse fazendo uma viagem para um lugar bem longe, aonde a gente não conhece nada. É a primeira vez que a gente está pegando aquela estrada. Aí ele diz que a gente fica prestando atenção na estrada e até chegar no destino. Na segunda vez que a gente faz o percurso, a gente já não fica tão tenso olhando só para a estrada, a gente já começa a olhar a beleza ao redor. E isso é o que tem acontecido conosco também, olhando para esta carta aos Hebreus. Então vamos lá. O que quero destacar então está mais diretamente relacionado no capítulo 2, 3 e 4. E aí, o capítulo 4, verso 1, nos diz o seguinte: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Aí, como assim? Por que ele está falando isso? Aí o verso 2 responde: porque também
a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Com eles quem? Está escrito no capítulo 3 anterior. Com os antepassados, os israelitas que saíram lá então do Egito. Como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Aí a pergunta que vem nesse mesmo versículo: por que o autor está dizendo que a palavra não se aproveitou? Porque eles não receberam essa palavra com fé. Essa é a resposta. Então veja que tudo tem uma lógica, que tudo tem uma teia, não é, lógica na construção dessa ideia então. E aí, em primeiro lugar, o que destaco aqui é que o escritor chama a atenção deles, baseado aí no verso 1, onde diz: suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E o capítulo 3 é que conta toda essa história de como eles falharam. Veja lá no capítulo 3, verso 8, que diz o seguinte: coração duro, destacando uma expressão, um adjetivo. No verso 12 do capítulo 13, do capítulo 3, diz: perverso coração de incredulidade, outro adjetivo. No verso 13 do mesmo capítulo 3, está falando dureza pelo pecado do engano. Ou seja, são adjetivos que ele dá ao coração do povo e ao próprio povo lá no capítulo 3. Tá bem? Então, só para esclarecer. E aí, o nosso segundo ponto aqui, então, ele chama a atenção desta comunidade para dar um recado: não façamos as mesmas coisas ou não façam as mesmas coisas que os antepassados seus fizeram, porque matematicamente vai dar um saldo negativo. E isso pode custar muito caro. Custou o que para os israelitas lá no passado? Eles não entraram na terra prometida. Se não herdaram a salvação, se herdaram ou não, já pode ser uma outra discussão que a gente pode levantar em outro momento. Mas na terra prometida eles não entraram. Então, primeiro, do nosso ponto aqui, ele traz as características ou os adjetivos, né, de como estava esse povo, um povo com dureza de coração, com incredulidade e cheio de engano do pecado. Segundo, ele chama a atenção para eles não fazerem a mesma coisa. E em terceiro e último lugar, então já caminhando para encerrar a nossa devocional, está em Hebreus 2:18, o último versículo do capítulo 2 e o primeiro versículo do capítulo 3, para a gente fazer então o nosso fechamento. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quem sofreu? Cristo, ele está falando de Cristo. Tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aí o verso 1 do capítulo 3 já diz o seguinte: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. E a pergunta que vem é: que vocação celestial é essa? Vocação da salvação. Simples, não é? Mas em primeiro lugar, da nossa conclusão. Com isso ele estava dizendo, no último versículo, capítulo 2, tem socorro para quem está fraquejando. Lembre-se que os hebreus estavam fraquejando na fé. Então, é a primeira lição para a gente. Tem socorro para nós em tempo oportuno. Tem socorro para quem está fraquejando. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vem do presidente, não vem do governador, não vem dos profissionais da saúde, da segurança e tantos outros. Vem do Senhor que, por graça, usa todos esses para abençoar a população. Tá ok? Entendido isso? Segundo lugar da nossa conclusão. Ele não coloca em xeque a salvação daqueles que haviam crido em Cristo. Veja o 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, que participam desta salvação. Ele não colocou em xeque
a salvação deles, ok? Combinado aí, entendido? E aí, em terceiro e último lugar, o que, não é, ele está trazendo aqui à baila é que o comportamento deles como salvos não era condizente. O que os salvos deviam fazer era se comportar como salvos têm que se comportar. Então, entenderam aí que tem socorro para quem está fraquejando, que ele não colocou em xeque a salvação, mas colocou em xeque o comportamento deles que creram em Cristo Jesus e que estavam se comportando como incrédulos foram os seus antepassados. Então, meu querido, amado ouvinte que está conosco aqui, tem socorro oportuno para todos nós, nesse momento de sofrimento, de dor. Esse momento não coloca em xeque a nossa salvação, mas o nosso comportamento. Se ele não estiver de acordo com o comportamento de quem creu em Cristo Jesus, a gente deve se voltar, devemos nos corrigir e nos comportarmos como pessoas que crê em Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, derrame graça e favor sobre todos nós essa noite, para a glória do nosso Deus. Amanhã tem mais. Fique com Jesus.